Olá, alunos do SPIN, professor Esquilace, tudo bem? Estou gravando esse vídeo aqui, eu já enviei esse material para vocês sobre o que é matéria, que era um assunto que a gente estava vendo em sala de aula. Eu vou elaborar um pouquinho mais aqui, então eu vou mandar esse vídeo para vocês, vocês estão assistindo esse vídeo, né? Que é o que do texto, eu vou ler com vocês o texto, mostrando como é que se interpreta, como é que se faz o entendimento de um texto, tá? São 3 páginas, um texto tranquilo, mas é que é para a gente tirar essa dúvida e conhecer um pouco mais sobre matéria, né? Que é uma introdução do curso que a gente vai ter esse ano. Então, vamos lá, tem essa pergunta aí, inclusive esse texto é do livro, que eu espero que dê certo a gente usar ele durante as aulas. Então, é um material que vocês vão ter acesso, assim como eu enviei para vocês também esse texto pelo e-mail. Então, vamos ler junto. Para quem já leu, melhor. Quem já leu e não entendeu, então é a hora de tirar a dúvida, tá? Então, vamos lá. O que é matéria? Para responder a essa questão, uma das primeiras ideias nos vem à mente provavelmente seja aquela relacionada ao conteúdo visto nas escolas, por exemplo, em português, matemática, ciências, história, por exemplo. Só que, para a ciência, o termo matéria não tem relação direta com os componentes do currículo, né, as chamadas disciplinas, mas refere-se a tudo que tem existência física ou real. Em outras palavras, é possível definir matéria como tudo o que podemos ver a olho nu ou com a ajuda de aparelhos, como o microscópio, aquilo que nós podemos ver, tocar ou sentir. Então, olha, observe essas imagens ao lado. O tronco da árvore e a placa de vidro representados são matéria. Afinal, eles existem, é possível vê-los e tocá-los. Como o tronco e a placa de vidro são porções limitadas de matéria, eles podem ser chamados de corpos. Assim, define-se corpo como uma porção limitada e definida de matéria. Quando o ser humano, a partir de um corpo, ele fabrica algo com alguma finalidade, então ele vai produzir um objeto. Então, a partir dos corpos tronco e a placa de vidro, por exemplo, podem ser fabricados vários objetos, entre eles, no caso, uma canoa, né, aqui embaixo, e um copo. Cada um deles tem uma função específica. Então, você tem aqui embaixo corpos, como o tronco e a barra de vidro, podem ser transformados em objetos, como a canoa e o copo. Então, o tipo ou a espécie de matéria que forma um corpo ou um objeto é chamado material. Canoa e copo são objetos feitos de materiais diferentes. A canoa é feita do material madeira e o copo é feito do material vidro. A borracha, o alumínio, o papel e o plástico são outros exemplos de materiais. Cada um deles tem propriedades específicas, e com base nessas propriedades são fabricados os objetos cujas funções são adequadas a elas. Você fabricaria uma lente de papel e um caderno de metal? Então vamos lá. Quais são as propriedades gerais da matéria? Bom, ao responder as perguntas feitas lá na página anterior, certamente você deve ter dito que você não fabricaria uma lente de papel, afinal, além de não ser transparente, o papel tem outras propriedades que permitem a fabricação de lentes. Um caderno de metal também não teria muita utilidade, até que seria possível carregá-lo na mochila. Mas como fazer para escrever nele? Então, são objetos que não é a função que o material tem, né? Então, com essa análise, você deve ter percebido que existem propriedades específicas a cada tipo de matéria. Essas propriedades serão estudadas no capítulo 3. Então, além dessas, existem propriedades que são comuns a todos os materiais. Elas são chamadas de propriedades gerais e não permitem diferenciar um tipo de matéria do outro. São elas: extensão, inércia, impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade e elasticidade. A extensão, ela é a propriedade que a matéria tem de ocupar um lugar no espaço.
A extensão de um corpo é medida pelo seu volume, como a gente já viu em sala de aula. E a inércia é a propriedade que a matéria tem de permanecer na situação em que se encontra, seja em movimento, seja em repouso. A inércia de um corpo ela é medida pela sua massa. Aí vem aquilo que a gente discutiu na aula, né? A diferença de massa e peso, tá? Então nós estamos falando aqui de massa. Então nós temos aí nessas duas imagens, né? Ambas as bolas ali estão paradas, isto é, em inércia de repouso. Qual das duas você tiraria dessa situação com um chute? Por quê? Então, quanto maior for a massa de um corpo, maior vai ser a sua inércia e mais difícil será alterar a sua situação, seja de repouso ou seja de movimento. Nos casos acima, então, a bola de boliche ela tem uma maior massa e para tirá-la do repouso com um chute seria muito mais difícil do que fazer isso com a bola de futebol. Tudo isso em função da massa. A outra função, impenetrabilidade. Ela é a propriedade que estabelece que dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Veja o que acontece quando uma pedra de gelo é colocada em um copo com suco até na borda. Então nós temos aqui nessa primeira imagem um copo com suco até na borda. Colocou o gelo, o que aconteceu? Transbordou. Tá? Então perceba que parte do suco transbordou. A quantidade de suco que transbordou indica o volume que passou a ser ocupado pela porção de gelo que está submersa. Já vimos isso em sala de aula também, aquela história que eu falei de entrar dentro de um tambor para ver o volume da gente. Tá? Outra característica é a divisibilidade, que ela é a propriedade que a matéria tem de ser dividida em pedaços menores, até um certo limite, sem que suas características se alterem. É o caso, por exemplo, de uma folha de papel. Após rasgá-la, os pedaços menores continuam tendo as mesmas propriedades da folha inteira. Lembrando que a gente já viu na sala, a menor parte da matéria que existe, né, que é indivisível, se você chega num ponto e divide, ela perde a característica. Quem é? É o átomo, que foi o que nós falamos em sala de aula, e toda a matéria é formada por átomo, né? E a outra característica, propriedade, né, é a compressibilidade. É a propriedade, então, a compressibilidade, ela é a propriedade que a matéria tem de reduzir seu volume quando submetida a uma pressão. Já a elasticidade, ela é a propriedade que a matéria tem de retornar ao volume inicial quando cessar a força que gerava a compressão. Então, nós temos a imagem aí mostrando isso. Ó, a compressibilidade e a elasticidade. Lembra, compressibilidade tem a ver com compressão, né? Dar pressão e elasticidade com elástico, né? Então, a compressibilidade e a elasticidade são mais facilmente observadas em materiais como o ar, que é uma mistura de gases. Então, você tem do lado uma seringa. Ó, fechando com o dedo o bico da seringa e pressionando o êmbolo, que é ali onde você aperta, é possível você verificar a redução do volume ocupado pelo ar no interior da seringa. E soltando o êmbolo, então se você para de apertar e tira o dedo, né, soltando o êmbolo, sem destapar a seringa, nota-se que ele retorna à posição inicial, o que demonstra que o ar ele voltou a ocupar o volume inicial que ele tinha antes. Tá? Então essas são duas, você comprime o ar, dá uma pressão, você apertou o êmbolo, você diminuiu o volume do ar, tá? Mas ele continua tendo o mesmo volume ali e ele volta ao normal quando você para de dar a pressão. Então, as características que podem ser medidas são chamadas de grandezas físicas. É o caso, por exemplo, do comprimento e da temperatura. O valor de uma grandeza ele é obtido com o uso de um instrumento de medida, que pode ser expresso por um número e uma unidade de medida. Então, vamos ver esses dois exemplos. Nós temos aqui uma trena, que é um instrumento de medida de comprimento, e um termômetro digital, que é um instrumento de medida de temperatura. Então, até o século XVIII, cada região do mundo ela tinha unidades de medidas próprias. A grandeza comprimento, por exemplo, podia ser registrada em passos, pés ou palmos. Dessa maneira,
As medidas apresentavam diferenças conforme a referência utilizada e ocorriam desentendimentos comerciais e prejuízos sérios nas trocas de informações entre povos de regiões diferentes. Então, algumas propostas para padronização das unidades de medidas foram feitas, até que foi criado, lá em 1960, o Sistema Internacional de Unidades, o chamado SI. Esse sistema internacional estabelece as unidades de medidas padrão para as grandezas físicas. Então, você tem na tabela a seguir aí, estão listadas algumas das chamadas unidades fundamentais. Então, a grandeza física, como que ela é chamada, e o símbolo, né, a unidade. Grandeza física está aqui, ó. Comprimento é o metro, o símbolo M. Massa é o quilograma, o símbolo 1 kg. O tempo é o segundo, o símbolo S. E a temperatura é o Kelvin, o K. Bom, gente, basicamente essa foi a introdução, né? Aí hoje é quarta-feira. Na sexta-feira eu vou colocar uns exercíciozinhos fáceis para fazer no caderno. Tá? Não precisa me mandar nada por e-mail, porque aí quando a gente voltar, a gente faz essa discussão. Então eu vou enviar a atividade na sexta-feira. Então aproveitem para ler e reler esse texto, ouvir novamente a minha leitura com a explicação, a interpretação dele, para ficar tranquilo para fazer as atividades. Tá bom? Então é isso, gente. Um abraço e até a próxima.